Vamos tentar de novo, vamos ver se dá certo. Estão me ouvindo? Dione, Helena, vocês me ouvem bem? Ricardo, José Antenor, vocês estão me ouvindo bem? Oi, Deu, Adriana. gente? Cá estou. Estão me ouvindo bem? Tudo Tá, certinho? eu ouço bem. Tá, então vamos lá. Deixar o pessoal voltar e vamos começar. Aham, vamos esperar um pouquinho eles entrarem de novo. Isso. Mas para quem já está por aí, então esse assunto de hoje tem tudo a ver também com esse momento que a gente está vivendo, né, Adriana? Que as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, então a gente tem aqui dicas de utilização das constelações para a gente utilizar para prosperidade financeira. Isso. Camila, vamos começar a nossa fala então falando que o dinheiro é uma energia? O que tu acha? Vamos começar por aí? Pode ser, eu adoro isso, né? Que o dinheiro é energia. E até a gente, se o dinheiro é energia, quanta coisa já rolou, né, Adriana? E hoje até a gente comentava, né, a gente estava ali organizando sobre a live e tudo mais, eu e a Camila se falando, né, o quanto a gente precisou entender, né, quantas correções fizemos nas nossas vidas, né, para o dinheiro começar a fluir, entender que é essa energia, que ele é de fato assim, ele tem um senso de justiça, né, Camila, e ele não gosta de ficar parado, ele precisa de movimento para fluir na nossa vida. Exato. E ele precisa, a gente precisa entender também que a gente tem que ser grato por aquilo que tem, né, Adriana? Grato pelo Exato. dinheiro, agradecer por esse dinheiro, ele é sempre bem-vindo. Todo o dinheiro que a gente recebe, ele tem que ser bem-vindo. A gente tem que querer ele. Exatamente. Aí a gente separou a live assim para dar uma organizada na mente de vocês, né? Para não ficar muito bagunçado. Então, assim, esse conceito inicial é interessante a gente trazer, né, Camila? Assim, o dinheiro ele é muito mais do que o papel. O papel é só o final, né? Ele é sim uma energia, uma força de vida. E ele tem um senso de justiça muito grande. Ele gosta de vir para as mãos das pessoas que sabem fazer um bom uso dele. E como que é fazer um bom uso do dinheiro? É a gente dar para o mundo lá fora toda a nossa melhor energia produtiva, né? Tudo que a gente tem de melhor para a gente trabalhar e a nossa energia de vida, de contribuição com o mundo. Quanto mais a gente entregar isso para o mundo, mais o dinheiro vai gostar de tá na nossa mão. Ele tem um senso de justiça enorme, né? Ele não gosta de ficar parado e nem gosta de ficar na mão daquelas pessoas que não sabem dar valor a ele, né, Camila? Exatamente. O dar valor ao dinheiro, né, é que é importante, né, Adriana? Quando a gente recebe um dinheiro, a gente não pode se sentir culpado ou não merecedor desse dinheiro. Exato. A gente tem que ser consciente de que nós merecemos qualquer dinheiro que recebemos, né? Porque senão esse dinheiro vai chegar até nós, eu não me sinto merecedor, então eu não me dei conta quando eu vejo o dinheiro sumiu, não tenho mais esse dinheiro. Exatamente. E por E quê? essa Porque coisa do eu sou merecedora, né? Uhum, tem toda essa questão, né? Então, se a gente for dividir em tópicos, né? Tem toda assim essa questão do merecimento, dos referenciais familiares, como que a tua família te relacionava com dinheiro. A gente precisa buscar na nossa história familiar como que a nossa família lidava com dinheiro. O dinheiro era fácil, o dinheiro fluía. É uma família de empreendedores ou então de funcionários públicos? Quais as influências, né? O que a gente ouvia lá na nossa infância com relação a dinheiro? Eu ouvi muito, até hoje a gente comentava, eu e a Camila, eu escutei muito que o dinheiro era difícil, que a gente tem que trabalhar muito duro, que é muito difícil ter dinheiro, que o dinheiro precisa ser muito suado, enfim, e como isso muda de família para família, né? Quantas frases aí a gente já escutou lá da nossa família de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é difícil,
ou então quem tem dinheiro conquistou esse dinheiro de uma forma ilícita ou passou a perna em alguém, né, Camila? Quantas crenças? Isso aí são os referenciais de família, né, Camila? E são crenças que a gente. A Carolina aqui dizendo que ouviu muito que dinheiro é sujo. Isso era uma coisa que eu sempre ouvi também: o dinheiro é sujo. Tanto que eu sempre, né, tive isso na minha cabeça do dinheiro é sujo, pega dinheiro, vai lavar a mão porque é sujo, sempre pensando nesse sentido de dinheiro sujo. E são crenças que a gente carrega, internacionaliza e carrega conosco pelo resto da vida e sem se dar conta de que isso está nos prejudicando na prosperidade financeira. Contem para nós também, vocês, né, o que vocês ouviam quando eram crianças, né, ou até repetem hoje para os seus filhos, né, dessas crenças que são crenças familiares e que a gente acaba reproduzindo e internacionalizando. Conte um pouquinho para nós que a gente vai comentando aqui com vocês. E outra coisa interessante que Bert Hellinger nos trouxe também de ensinamento sobre esse tema, que o dinheiro, ele fala assim, ó, que a abundância, assim, que a abundância e prosperidade são coisas diferentes, né? Quando a gente traz, assim, para o tópico das constelações, ele nos ensinou que a abundância vem da mãe, e a prosperidade vem do pai. O que isso quer dizer? Esses dias até fiz um post sobre isso e as pessoas ficaram em dúvida, né? Do que isso queria dizer. Bom, gente, a abundância tem tudo a ver com leite materno. Se a gente observar, assim, o leite é o que nutre a criança, né, Camila? E o dinheiro é o que nutre a nossa vida adulta. Até a gente fala assim, olha, que a gente trabalha, tem pessoas que falam assim, o ganha-pão. O dinheiro é o nosso ganha-pão, é a nossa nutrição da vida adulta. E isso tem tudo a ver com a forma que a gente se relacionou com a nutrição materna. Então, assim, a abundância vem da mãe. O nosso colorido emocional em relação ao dinheiro vem muito desse universo materno. E a prosperidade vem do universo paterno, porque é a energia masculina que nos ensina a ganhar, a faturar o dinheiro, a conquistar a riqueza para a nossa vida. Então, nesse sentido, né, a gente faz muita reflexão com base nesses ensinamentos aí do Bert nesse sentido. Então, a abundância, essa coisa, a abundância de vida vem da energia materna. E a prosperidade vem do conquistar o dinheiro, vem da força do pai. E aí fica aquela pergunta, né, Camila? E a gente vê muitos e muitos exemplos assim de famílias muito voltadas na figura materna. E aí, como que ganha dinheiro nesses casos? A mãe, ela fica, de fato, ela tende a fazer aí a função de pai e mãe, mas o que a gente quer dizer com isso é que essa força, a energia, mesmo a gente criado só por uma mãe, mesmo que tenha sido a nossa mãe que tenha nos ensinado a ganhar dinheiro, a faturar dinheiro aí para a vida, isso é ligado sim à energia que vem do pai. E tá muito ligado também, pessoal, àquela frase que a gente fala muito, né? Adriana, e quando a criança não foi amamentada ou pouco amamentada. Carol, se a gente for analisar por esse ângulo, hoje, para a gente estar aqui, de alguma forma, a gente recebeu uma nutrição materna, né? Senão a gente não teria se tornado adulto. E não tá. O que a gente quer dizer com essa nutrição da mãe é muito assim, o colorido emocional, a forma que a gente se relacionou com essa nutrição da nossa mãe. Até porque, né, Adriana, até quando o bebê está dentro da barriga, quem está nutrindo esse bebê é a mãe, né? Então, essa nutrição, ela existe, né, desde o começo de uma gestação. Uhum. E depois, mesmo que uma mãe não amamente, né, que é a da Carolina, quando a mãe fornece o alimento para o filho, para o bebê, ela está nutrindo esse bebê também. Exato, é a nutrição
Então, é esse universo, assim, é a forma que a gente se relaciona com essa nutrição, seja ela da forma que ela for. Então, essa nutrição que recebemos lá na infância da nossa mãe diz muito dos nossos padrões atuais também. Tanto esse mundo emocional aí de mãe e do pai também. Por isso que as constelações, ela nos traz esse ensinamento da gente o honrar pai e mãe, né, Camila? O que que é um honrar pai e mãe? É ser muito grato pela vida que a gente recebeu, pelo fato da gente estar aqui, independente das coisas que tenham acontecido lá na nossa infância. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão com pai e mãe, aí a gente se torna forte e a nossa vida financeira e a abundância e a prosperidade começa a fluir melhor na nossa vida. Porque a gente pega a força do pai e da mãe, é como se fosse uma árvore, né? A gente vai lá nas raízes, se abastece dessa força do pai e da mãe, e aí a gente começa a gerar os frutos. E a energia do dinheiro começa a circular na nossa vida de uma forma muito natural, né, Camila? Sim, por isso que, inclusive, aquelas pessoas que nem conheceram o pai, ou não conhecem, ou não convivem com o pai, também conseguem ter essa prosperidade, também conseguem ter esse sucesso financeiro, porque basta honrar o pai, esse pai que é desconhecido muitas vezes, ou ausente. Exato. A gente estuda nas constelações, né, Adriana, que o pai, por pior pai que ele tenha sido para um filho, né, ele deve ser honrado, porque na verdade ele não estava agindo em má consciência, né, ele estava em boa consciência, que é toda aquela questão das consciências que se a gente for entrar aqui, vai noite adentro, né? E Sim. live. E principalmente essa noção, né, Camila? Bom, se hoje eu tô aqui foi pelo ato de amor do meu pai e da minha mãe. Então eu sou metade pai, eu sou metade mãe. Não interessa o que que aconteceu depois, mas importa que se a gente está aqui, a gente, graças à união dos dois. Então a gente é isso que é o honrar, né? É a gente olhar para trás, para nossa árvore e ser muito grata a essa força que vem deles, independente do que aconteceu, não importa o que aconteceu de lá para cá. E isso influencia muito a nossa vida financeira hoje. Então, quando a gente fala isso quando a gente traz à tona essas reflexões para vocês, é para de fato gerar essas reflexões para que vocês comecem a entender um pouco mais do mundo emocional de cada um, porque pode estar aí a raiz dos problemas financeiros, né, Camila? Exatamente. E uma coisa que eu ia colocar, acrescentar a Adriana nessa fala lá Sim. do honrar pai e mãe, né? A gente só está aqui, né? Nós só estamos aqui nesse mundo hoje porque nós temos um pai e uma mãe. Então a gente tem que ser grato e honrar a vida que eles nos deram, que é a coisa mais importante que nós temos, né? Exatamente. E fazer um bom uso dessa vida, né? E como que a gente faz um bom uso dessa vida? Uma das formas é assim, tendo prosperidade, tendo essa abundância na vida. Eu costumo dizer, Camila, que com base em tudo que a gente aprende, né? A gente, para ser um adulto saudável, a gente tem que estar pleno e tem que ter, em todas as áreas da vida, as coisas têm que fluir bem. E a área financeira é extremamente importante, porque ela é a nutrição da nossa vida, ela é o que nos dá meios da gente fazer tudo na vida, né? Porque quem seremos nós se a gente faltasse a nutrição de vida? Sim, né? O que que acontece com a gente quando falta dinheiro, quando a gente não tem dinheiro, né, Adriana? Quase entra em Sim. desespero, né? Então, é uma parte muito essencial da nossa vida, o dinheiro. Exato. E outra coisa também que eu acho que é legal a gente fazer essa reflexão com eles, Camila, a gente falou um pouco já dos referenciais, né? Mas assim, prestar bastante atenção em todos os referenciais familiares, como é que eram essas questões de dinheiro, as coisas que a gente ouvia falar. É, por que que a gente fala isso, né, Camila? Porque nós temos uma lealdade absurda com o nosso círculo familiar e isso é inconsciente. Então, se a gente não percebe isso,
Eu vou comentar um caso prático, tá? De um cliente que eu atendi, uma cliente, na verdade. Uma amiga minha, atendi, uma conhecida minha, ela mora em Porto Alegre. Eu atendi ela no final do ano passado e ela começou a prosperar na vida. Ela veio de uma família onde tinha muita escassez financeira. E aí ela começou a prosperar na vida, advogada como a gente, tudo mais, começou a trabalhar num escritório, começou a ganhar super bem, começou a faturar bastante dinheiro. E ela começou a sentir um incômodo muito grande de estar num patamar financeiro maior que o da família dela. E ela não sabia, ela não trazia para a consciência. E ela começou a se boicotar no trabalho dela. Olha como é a nossa mente, a nossa lealdade, o nosso amor à família, ele é tão grande que às vezes ele pode nos manter num padrão assim. E ela chegou a um ponto que ela tinha muita dificuldade de abrir a vida financeira dela para a família, ela praticamente se escondia. Então, assim, ela dizia, ela estava entrando numa vida de não compartilhar com a família, porque ela disse que ela não entendia nem por que ela fazia aquilo. Aí chegou um ponto que uns amigos convidaram ela para ela viajar para a Europa, estavam lá planejando uma viagem e tudo mais, e ela entrou em pânico. Ela disse: Mas como que eu vou viajar? O que que eu vou contar lá em casa? Ela não queria admitir que ela tinha dinheiro. Então vejam como isso são padrões inconscientes que a gente traz. E por que que ela. Aí, claro, no trabalho ali que a gente fez, apareceu que ela estava leal ao padrão financeiro da família dela. E a gente não percebe isso, né, Camila? E isso é muito comum. Muito, muito mesmo. Porque a gente acostuma, né, com aquele padrão de vida, com aquele sistema, né, no Uhum. inconsciente, inclusive, e no momento em que a gente tem algum sucesso em qualquer questão, na verdade, né, Adriana, porque isso se aplica para tudo, a gente Pra- inconsciente acaba querendo agir da forma como era antes, ao padrão da família, e não prosperar, não ir para frente, e não ser a ovelha negra, né? Aquele que muda, que É, a faz famosa diferença. ovelha negra, né? Às vezes é um padrão assim, a gente começa a ter um sucesso, a se destacar da família e a gente tem um medo de deixar de pertencer àquele grupo familiar. Porém, a gente não precisa ter esse medo. Não interessa o que aconteça, a gente sempre vai pertencer ao nosso círculo familiar, a gente sempre vai haver uma relação de amor. Então, e como é que a gente cura isso, né, Camila? Como é que a gente sai desse círculo vicioso? Tomando consciência. Observa a tua vida financeira, porque às vezes as pessoas não param para observar a sua vida. Não sei se tu percebe isso, Camila. Eu percebo muito claro. Bom, eu tô lá, tô num momento de ascensão profissional. De repente eu perco tudo. E aí entro de novo. Quantas pessoas têm uma gangorra financeira a vida inteira? Horas estão bem, horas estão mal. Parem para pensar o que que tem por trás disso. O que está acontecendo? Adriana, agora eu tô falando na gangorra e me ocorreu um ditado Hum. que dizem, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Aham, tem tudo a ver. E aí, esse ditado tem muito a ver também, Camila, com o senso de justiça do dinheiro. Uhum. Porque às vezes as pessoas recebem dinheiro que não trabalharam para conquistar. E Herança, aí, Adriana. desculpa, Camila cortou. As heranças, né? A gente não, Tem a questão das heranças também. não está trabalhando para ter aquele patrimônio, quando vem recebe uma herança. E por que que tem gente que recebe um patrimônio bom de herança e quando vê aquela herança se esvai, não tem mais nada? Essa questão da herança é bem delicada da gente abordar, né? Mas na nossa região é muito comum, né? A gente vê isso muito, né? E na prática de escritório tem muitas questões, né, Camila, envolvendo herança. Sim. Vamos entrar agora nessa questão da herança, vamos deixar para mais tarde. Já vamos É, começar a falar. não sei, tô pra ti. Vamos começar. Gente, assim, ó, uma das coisas da herança, né, que é interessante a gente ter essa consciência, que nem a Camila falou ali, do dinheiro que vem fácil, vai fácil. Primeiro, a herança, ela tem que ser muito. Como é que eu vou colocar para vocês? A herança, a primeira coisa que a gente tem que observar,
quem é que trabalhou, que deu um esforço por aquele patrimônio? Foram os nossos pais, ou seja lá o parente, o ascendente que vai nos O transmitir herança. avô, O né? avô. Então, isso é fruto do trabalho de outras pessoas. E o dinheiro, como a gente já falou, o dinheiro ele tem um senso de justiça enorme. Então, quem recebe uma herança, o que a gente aconselha, né, do ponto de vista sistêmico? Primeiro, ter uma consciência que o dinheiro não é fruto do teu trabalho. Então, embora o direito diga que a gente tem direito, isso aqui pode parecer até contraditório, mas sistemicamente a gente nem teria direito, primeira coisa. Se chegar nas nossas mãos, a gente tem que aprender a fazer um ato de reverência, que nem a gente fala, né? E de humildade, interpretar isso aí como um presente e fazer um bom uso desse dinheiro. Dar uma equilibrada na energia do dinheiro, porque lembrando, assim, esse dinheiro é fruto do trabalho de uma outra pessoa. Então, se a gente não tomar cuidado, ele vai trazer infelicidade para a nossa vida. E isso é muito sério. A gente vê casos de famílias que brigam, irmãos que às vezes desestruturam uma família inteira, quantidade de brigas, às vezes inventários que não terminam, E é muito irmãos brigando, se magoando por causa de um dinheiro que eles nem fizeram nada para conquistar. exatamente. E é muito, muito comum brigas em processo de inventário. Às vezes até os herdeiros se dão bem e quando vê lá no meio do processo brigam. E por quê, né, Adriana? Aí as constelações vêm e explicam pra gente que o motivo, né, de haver essa briga ou o patrimônio acaba se dilapidando dentro do processo do inventário para pagamento de contas e esses herdeiros acabam não recebendo nada ou pouquíssima coisa. Tem, no judiciário, assim, tem mil situações. Exatamente. Então, os filhos, digamos que venha uma herança muito grande, tem ali 3, 4 filhos. Qual é o primeiro raciocínio que todos esses irmãos têm que fazer? Primeiro, o dinheiro é dos nossos pais, então eles vêm para a nossa vida em forma de um presente. E aí, estando na nossa mão, para ficar na nossa mão, a gente tem que aprender a gerar frutos disso aí para que a gente faça alguma contribuição para o mundo lá fora com essa força e com essa energia do dinheiro que veio para nossa mão de maneira inesperada. E aí é como assim, bom, eu recebi esse presente e agora eu vou tentar fazer o melhor uso possível disso aí. A Carol falando ali que Bert dizia que os pais não deviam deixar muito patrimônio para os filhos, justamente que isso tirava a força de vida deles, exatamente. E os pais também, quando eles deixam de viver as suas vidas, deixam de usufruir aquele dinheiro, pensando em só acumular dinheiro para os filhos, eles passam essa mensagem, né, subliminar, de que os filhos não têm capacidade de buscar o próprio patrimônio na vida, né, Camila? Passa aquela mensagem assim, meus filhos não são capazes, então eu vou deixar tudo de mão beijada para eles. Uhum. Sim. E aí vem aqueles filhos que, quando recebem, não honram aquilo que estão recebendo, não fazem como é que eu vou chamar Essa esse movimento, reverência, né? essa reverência, esse movimento, e acaba que perdem, né? Tudo, quase tudo, muitas vezes. Uhum. Eu costumo dizer assim, ó, qual é a melhor forma da gente usar toda essa energia do direito? Do dinheiro, perdão. Eu digo que são 3 movimentos básicos que alimentam esse senso de justiça da energia do dinheiro. Primeiro, quando a gente tem que saber. Primeiro, para conquistar um dinheiro de forma saudável, a gente tem que mandar para o mundo a nossa melhor energia de trabalho. E o universo lá, o mundo lá fora, vai saber nos devolver em dinheiro. Então, assim, primeiro passo, a gente quando trabalha, né, Camila, a gente tem que saber cobrar pelo nosso trabalho, lógico. Mas também a gente não pode pensar só no quanto vou faturar com isso. Não. A gente precisa mandar assim, como vou ajudar melhor aquela pessoa com o meu trabalho? Como Porque, vou ajudar? Ana, É uma troca.
E o dinheiro sempre como consequência e não como objetivo. Quando a gente fica muito pensando assim, como faço para faturar mais dinheiro, como faço para trazer mais a energia do dinheiro para a nossa vida, parece que o dinheiro some. Não sei se vocês já passaram por algo parecido. Quando a gente está muito focado no dinheiro, parece que some da nossa vida. Aí que ele não aparece. Mas quando a gente faz esse movimento e foca na nossa energia de trabalho, como que eu posso fazer melhor, meu melhor para ajudar as pessoas lá fora? O dinheiro vem naturalmente. Primeira coisa. Depois, não sei se tu concorda comigo, Camila, mas quais os três principais pontos para esse dinheiro permanecer na nossa mão? A gente tem que saber gastar, a gente tem que saber guardar uma parte e a gente também tem que saber investir. Então, são três movimentos. Gastar, a gente precisa saber gastar também para nosso conforto, para o conforto da nossa família, saber aproveitar, investir uma parte disso para ele seguir rendendo mais frutos e também guardar uma parte. Então é um movimento, né? Quando desequilibra essas ações, entra em desequilíbrio na nossa vida e começa a gerar infelicidade. E uma outra questão, né, Adriana, que também está relacionada a isso, é que a gente tem que olhar para o futuro, né? Enxergar, olhar para o dinheiro e olhando para o futuro. Porque se eu fico lá, vivendo no passado, olhando só para o meu passado, o dinheiro também não vem. Porque eu tô Não lá vem. no meu passado. Eu tenho que olhar para frente, enxergar o futuro honrando pai e mãe, tudo vai fluindo e o dinheiro vem chegando. Vem chegando A perto da. gente pega a força lá dos nossos pais e se volta sempre para o futuro, né? Porque, por exemplo, imagina que eu venho de uma família que tem um patrimônio enorme e eu passo a minha vida inteira voltada para esperando ou usufruindo esse patrimônio que eu não ajudei a construir. Então, na verdade, se a gente for ver do ponto de vista das constelações, a gente está olhando para o passado, a gente não está olhando para o futuro. E o dinheiro, o que que é? Ele vem para nossa mão quando a gente manda a nossa energia para o mundo. A Por nossa isso energia de trabalho. Exatamente, por isso que é uma energia. Exatamente isso. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Querem compartilhar alguma coisa? Esses insights que vocês tenham nessas lives, anotem, aprendam a anotar, assim, é muito legal, porque depois passa a live e a gente às vezes quer lembrar de alguma coisa que foi dita, né, Camila? Então façam anotações e exato. compartilhem um pouco. Se vocês já viram situações assim na vida de vocês. A Carol, de que forma podemos mandar essa energia para o universo? Com a tua melhor energia de trabalho, Carol. Então, quando tu vai para o teu trabalho, te dedica e manda o teu melhor para o mundo lá fora, tu vai receber em troca. Essa é a melhor maneira, né, Camila? Exato. Tudo é energia, Carol. Tudo no nosso sistema é energia. E o dinheiro também é uma energia. Então, quanto mais energia tu emana, mais energia tu recebe também. Uhum. Essa força de trabalho que a gente tem, independente da profissão que a gente exerça, olha qualquer coisa, eu digo assim, a gente vai fazer um bolo para os amigos, isso a gente coloca uma energia. Então, o nosso trabalho a gente tem que é uma energia de vida. Trabalho é uma energia muito grande, então a gente tem que mandar o melhor, a nossa melhor versão a gente manda para o mundo lá fora. E o universo, né, o mundo lá fora vai saber nos compensar. É a lei do dar e receber. Isso vai fluir naturalmente quanto mais a gente dá para o mundo lá fora, quanto mais a gente se relaciona com o mundo, mais dinheiro vem para nossa mão, né, Camila? Isso mesmo. A Carol, não me lembro se estava na outra live, esse dar e receber é o equilíbrio de troca. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo, porque tem que estar sempre equilibrado o dar e o receber. Só para fazer esse parênteses, porque eu não me lembro se a Carol estava na outra live que a gente falou sobre Eu não isso. lembro se a Carolzinha tava. E também, né, Camila, outra coisa que eu acho importante a gente falar, como entra aqui a questão de merecimento, né? Às vezes a gente tem um padrão de merecimento muito baixo e às vezes a gente se sente até desconfortável
de cobrar. Quantas pessoas às vezes têm medo de cobrar pelo seu trabalho, Camila? Tu que nós advogados, conta aí para nós. Isso é uma realidade, não é? Sim, e é bem comum, né? Inclusive, às vezes a gente não se sente merecedor, né? Esse merecimento é o se sentir merecedor. Uhum. E o não pelo trabalho é porque eu não estou me sentindo merecedora desse dinheiro. Por isso a importância de que eu internacionalize isso, eu me sinta merecedora e eu cobre pelo meu trabalho, porque afinal de contas eu estudei, eu me aprofundei num assunto, eu me especializei, Uhum. então é a troca, né? Eu estudo e dou o conhecimento e a pessoa, a outra parte, me dá algo em troca. Nesse caso que a gente está conversando é o dinheiro. Então, essa troca, essa energia de troca e o merecimento, porque eu tenho que me sentir merecedora, porque no momento, inclusive, que eu não me sinto merecedora, posso até receber esse dinheiro e esse dinheiro vai se esvair, vai desaparecer. Exatamente. E da onde que vem esse baixo senso de merecimento da nossa história familiar? Assim, ó, tudo vem da família, então a gente tem que aprender a olhar assim, da onde por que que eu tô com essa ideia assim, da onde que veio essa crença aí de baixo merecimento, ou de que eu não sou boa o bastante, ou de que o meu trabalho não tem o valor suficiente. Isso vem tudo lá da nossa história familiar. Por isso que as constelações, quanto mais a gente tomar consciência dos padrões da nossa família, mas a gente negocia com eles. O que que é negociar com os padrões? Eu vou ficar com os padrões que eu gosto, que me fazem bem, e os padrões que eu noto ali que não são tão bons, eu vou afastando e vou negociando com a minha família. E aí a gente vai montando a nossa versão, né, Camila? Porque quando a gente não toma consciência dos padrões familiares, a gente é reflexo da família 100%. Mas quando a gente começa a tomar consciência, a gente já começa a negociar. Que nem É a a Carol tá colocando ali, ó, filha de funcionários públicos. Como é que tu faz numa família de funcionários públicos para ser um empreendedor? Toma consciência que tu pode ser diferente deles, mas tu vai seguir pertencendo ao grupo familiar. O amor segue existindo. Mas isso é tão forte, né? A gente é tão assim, ó, quando a nossa família manda nós fazer alguma coisa, é muito difícil de sair disso aí. Sim, porque a gente está agindo em má consciência, né, Adriana? Fugindo do Uhum. padrão familiar, que foi o que aconteceu com a Carol aqui, né? Filha de funcionários públicos, todos os irmãos funcionários públicos. Ela era funcionária pública, quando ela pediu demissão da empresa pública para se tornar autônoma, sentiu dificuldade para cobrar. Por quê? Porque ela não se sentiu merecedora, porque ela estava agindo na má consciência no sistema familiar dela, né? Mas Exato. no momento em que a pessoa se dá conta, percebe tudo isso, ela começa a agir de outra forma e age tranquilamente, não se sentindo mal, né? Muito pelo contrário, muito melhor, né, Adriana? Se sentindo bem, porque tá tudo certo. Só que quando a gente fica numa coisa muito inconsciente, muito no automático, que nem eu falo, a gente segue agindo conforme a gente foi criado e foi ensinado, e aí tá tudo certo, só que às vezes não é o que tá nos deixando feliz. Aí a gente Exatamente. tem que, não, só um pouquinho, qual é a minha versão? Então eu pego lá tudo que eu quero dos meus pais, mas eu digo, não, pai, mãe, eu vou fazer diferente de vocês, mas eu vou seguir amando vocês, né? Como se fosse isso, né, Camila? A gente faz um exercício. Não, tá tudo certo, eu vou seguir parte dessa família, mesmo que eu tenha muito dinheiro e a minha família não tenha tanto. Uhum. Sim, até porque o sistema todo, né, muda, porque numa família de funcionários públicos recebe sempre o mesmo valor, né, sempre o mesmo salário no final do mês. Então, se acostuma a viver com aquele padrão de vida, né? Exato. E se a família recebe R$ 5.000 por mês, se acostuma a viver naquele padrão de R$ 5.000 por mês. O Uhum. autônomo não é assim, né, Adriana, que funciona. O Tem empreendedor pode ganhar muito dinheiro, né, Camila? Tem momentos em que vem muito dinheiro, tem momentos de escassez também, mas tem momentos que vem muito dinheiro. E no momento que vem aquele
dinheiro grande, a pessoa não se sente merecedora. Então, isso não pode acontecer. Essa pessoa tem que se sentir merecedora, tem que ser grata por estar recebendo. Exatamente. Aí ela entra naquela coisa, às vezes gasta um dinheiro enorme e diz assim, onde é que foi o dinheiro? O dinheiro sumiu, gastei. Então são coisas que a gente tem que aprender a trazer a consciência. E outra coisa interessante também, Camila, da gente comentar com o pessoal, eu gosto muito de trazer essa coisa, né, da visão adulta e da visão infantil do dinheiro. Uhum. Porque o que é a visão infantil? A visão infantil é assim, eu ganho dinheiro. E o que a criança faz? A criança ganha dinheiro e brinca com dinheiro. Uhum. E o que o adulto faz? O adulto fatura dinheiro. E o adulto sabe administrar o dinheiro da melhor maneira. Como é que a gente administra o dinheiro da melhor maneira? A gente tem que aprender a gastar com equilíbrio, com sabedoria, para usufruir. Então, assim, a graça de ter dinheiro é ter uma vida, é saber usufruir também, né? Então, Uhum. é aquela tríade, né? Do gastar, saber guardar, saber investir. Então, é assim que tu aproveita da melhor maneira essa energia, porque se não usar dessa maneira. E as crianças, agora voltando ali na questão, né, da visão adulta e da visão infantil, criança não sabe ganhar dinheiro. Criança às vezes cai na vitimização, dizendo, é porque a minha vida financeira não tá boa, porque a culpa é do governo, porque a culpa é da crise, porque a culpa é disso, a culpa é daquele outro, a culpa é da oportunidade que eu não tive. A culpa é da pandemia. A culpa é de várias coisas. Então, isso é uma visão, sim, infantil. E eu falo isso não é com crítica nem nada, é para vocês. Eu muitas vezes já me vi nessa posição, nessa visão infantil, né? Então, Quem são não? coisas que a gente. Quem não? Todo mundo. E o adulto tem essa visão. Não, eu sei faturar dinheiro. Alguma forma eu vou fazer para do limão tirar a limonada e eu conseguir faturar o dinheiro. Eu consigo movimentar essa energia de uma forma adulta. E o adulto puxa a responsabilidade para si. E a vítima e a criança se coloca como vítima e bota a responsabilidade no outro. Isso mesmo. E tem uma coisa com relação ao dinheiro que é bem interessante, Adriana, que é o pagamento das contas, né? Ah, sim! Muito Quando bem lembrado. aconteceu, levante a mão quem nunca fez isso. Ninguém vai levantar a mão. Que foi pagar uma conta e disse: ah, não, deu tudo isso a minha luz, vou ter que pagar essa luz. Ah, não aguento mais pagar a conta, né, Adriana? Que erro, né? Que erro! Aham. Gente, vocês têm que ser ingratos por ter o dinheiro para pagar a conta. Eu Agradeçam as contas. pegar aquela fatura do cartão e dizer assim, eu sou rica, olha que E espetáculo, eu tô pagando essa fatura. tem que vibrar. Olha só, minha fatura chegou, eu vou pagar ela agora. Sim, é essa energia, né? A gente fala brincando, mas isso assim, ó, é muito sério. É sério, a gente tem que ser grato, a gente tem que agradecer. Que bom que eu tenho essa luz para pagar, que bom que eu tenho esse dinheiro para pagar essa luz. Que bom que eu tive essa luz durante esse mês. Que bom que eu pude gastar tudo isso no meu cartão de crédito. A gente tem que, tem que fluir nesse nível de energia, não no nível da negatividade. A gente tem que fluir no nível acima. Porque quando a gente flui na escassez, a gente chama o quê? Quando a gente flui, é mais escassez. Então, a gente tem que aprender a gerar a abundância, né? E uma coisa, Camila, também que é muito... que vale a pena aqui abordar é assim, ó, quando a gente de fato gosta do dinheiro, a gente consegue admirar a riqueza no outro, isso diz muito do nosso universo financeiro. Então, assim, eu fico feliz de ver a Camila bem, ou eu fico dizendo assim, ai, olha lá, Camila, cheia de dinheiro. Ai, meu Deus, o que a Camila fez para ganhar aquele dinheiro? Ou já fica lá julgando, condenando. Então, assim, isso diz muito do nosso mundo emocional com relação ao dinheiro. Olha a Carol aqui, ó.
Por isso não chame as crianças ou as pessoas de pobrezinhos. É verdade. Precisamos fluir na riqueza. É isso mesmo, Carol. Ai, pobrezinho, ai, coitadinho. Não, coitadinho, por quê? Tem uma casa, tem comida, tem tudo. Não, não é pobrezinho, não. Ninguém é pobrezinho e ninguém é coitadinho. A gente tem que fluir no outro nível, não no nível para baixo. A gente tem que estar no nível de cima sempre. Exatamente. Isso é muito importante. E essa coisa assim de ficar, a gente tem que observar e ser bem sincero, né? Ninguém precisa contar para nós, né, Camila? Mas faça um exercício assim. Eu de fato admiro a prosperidade no outro, eu admiro quando o outro conquista, quando o outro troca um carro, quando a empresa do outro vai bem. Eu consigo admirar e dizer assim, poxa, que legal aquela pessoa lá que não tinha nada, agora está super próspera, está super enriqueceu, olha que bacana, vou lá descobrir o que ele está fazendo para ele me dar umas dicas no meu negócio. Ou tu fica com aquela coisa assim, ai meu Deus, só eu que não enriqueço, fulaninho tá bem de vida. Qual é o sentimento que tu tens? É de inveja? É de inferioridade? É de te achar menos que o outro? Ou é de admiração, assim, poxa, olha só, fulano, como tá bem de vida, que coisa bem linda. Digo, abençoa, Senhor, a riqueza do outro. É, né, Adriana? E não é só essa pegando ali o teu gancho, né? Só para a gente finalizar essa partezinha aqui, né? É o admirar e achar legal, achar bom, né? E não ficar triste, invejar o que o outro tem, porque isso tu flui numa energia negativa e a gente tem que fluir numa energia positiva, numa frequência Exato. alta, porque quanto mais energia a gente emana para o mundo, mais coisas boas a gente recebe. Exatamente, isso aí tem, tudo tem uma relação, né, Camila? Então são várias coisas para a gente observar. E quando a gente faz assim, até no processo de constelação, né, quando a gente vê muito nítido assim as coisas que impedem as pessoas de ter mais prosperidade, né, de fluir. Então, assim, essa reflexão aí a Carol tá falando ali. Eu ia dizer, falar ali que a Carol colocou, quando a gente admira realmente a riqueza dos outros, realmente, né? Eu acho que a Carol quis dizer ali, abrimos o nosso universo para receber também essa energia, porque tudo que a gente joga para o universo vem de novo para a gente. É. Gurias, e pessoal, o que que vocês têm de perguntas? A gente tem 10 minutos aqui para acabar a nossa live. O que que tiveram de insights? Comentem com a gente ou perguntas. Compartilhem a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês conseguiram compreender essa questão do dinheiro e da energia? Foi legal? Contem para nós, vocês querem que a gente fale mais sobre isso? Vão nos falando. Que A a gente gente quer vai. saber a opinião de vocês sobre isso. É a Carol aqui, ó. Lembrando, vamos aproveitar, né, Adriana, esse tempinho que a gente tem agora. Agora a gente está lançando, pessoal, a gente inclusive lançou hoje, tá? O nosso curso. Como as constelações familiares podem nos ajudar na vida pessoal e na vida profissional. É um curso voltado para todos os públicos, para qualquer área, para empresários, para autônomos, é voltado para todo mundo. É um curso 100% online, vai ser bem interessante. Ele vai ser ministrado por mim, pela Adriana e pela Carolina. Sim. E temos uma novidade, que é um sorteio, né, Adriana? Vou deixar tu falar um pouquinho. Gente, assim, ó, as inscrições do nosso curso vão começar só lá mais pro final do mês, mas durante toda essa semana a gente vai estar sorteando uma bolsa integral para o curso. Então, quem tiver interesse em ser nosso aluno de forma totalmente gratuita, a gente fez lá na página da Ouse, né? Ouse Cursos e Workshops, ali o Instagram que aparece bem em cima ali da Camila. E lá tem uma foto oficial, tem umas regrinhas ali, então quem participar, a gente vai sortear uma bolsa para estar com a gente na turma, né? E aí lá na outra semana a gente vai abrir as inscrições.
Mas essa semana, então, participem que a gente vai sortear essa bolsa que a gente vai. Ó, Carol, vamos participar da promoção, então. Participa lá, de repente tu é a sorteada. Beatriz também. Beatriz, Carolzinha também. Vão lá Olha, já tô brigando pela bolsa. Gente, corram lá no Insta da Ouse e participem da promoção. A gente vai sortear essa bolsa. A gente está muito feliz, né? Todas eu digo, vamos sortear uma bolsa. Todo mundo adorou a ideia, né? Acho que foi a Carol que teve a ideia e nós adoramos. A gente acatou na mesma hora. Todo mundo adorou a ideia, a bolsa integral. Então, dessa vez a gente vai sortear uma. De repente, no próximo curso tem mais, né, gente? Vou mandar boas energias na bolsa. Isso aí, Carolzinha. Tem que estar com a gente no curso. Que bom. Gente, para quem está chegando agora, viu umas pessoas entrarem agora. A Gisele entrou, acho que várias pessoas entraram agora mais para o final. A live vai ficar gravada no Instagram da Ouse Cursos e Workshops. No YouTube. No YouTube também a gente vai compartilhar. Então, corram lá no Instagram e assistam a live para quem está chegando agora e não conseguiu assistir. Olha o Ricardo, acho que tem que ter outra para dar chance a outras pessoas. Não, vai ser uma bolsa, Ricardo. Gente, assim, e eu quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas. Falta um tempinho, a gente tem que responder alguma pergunta de vocês. Ninguém perguntou nada, tá todo mundo fluindo energia agora para o universo, tá todo mundo emanando boas energias. Não, mas esse assunto é interessante a gente trazer essas reflexões, são coisas que a gente não para pensar normalmente, né? E tudo tem o grande segredo sempre a gente se voltar para nossa família, né, Camila? E pensar como que eles lidavam com toda essa energia do dinheiro, o que a gente escutava lá na nossa infância, as crenças. Se a gente está, de fato, dando o nosso melhor para o mundo, se a gente saiu da posição de vítima. Então, são várias coisas, né, que a gente tem que observar. Se a gente se sente merecedor desse dinheiro. Merecimento tem muito a ver. Como ensinar as crianças que o dinheiro que os pais ganham. Carol, ensinando que eles têm capacidade de faturar, de serem adultos e terem o dinheiro deles. E com exemplo, né? Os pais sempre educam os filhos muito com o exemplo também, ensinando eles que eles percebam o valor do dinheiro e empoderando eles para que eles possam buscar o dinheiro deles também, né, Camila? Isso, mostrar o valor. É importante, Carol, mostrar o valor do dinheiro. Mostrar que o dinheiro tem um valor também, que não é... que o dinheiro não cai do céu, né? Aquele ditado popular que a gente cresceu ouvindo, né? O dinheiro não cai do céu, é sofrido. Não é nesse sentido. Uma coisa que tem valor. O valor do dinheiro e uma coisa para os papais da live aqui, os pais e mães da live, guardem para vocês, a função de pai e mãe é tornarem-se desnecessários para os filhos, empoderarem os filhos para que eles construam uma vida próspera e abundante, né, Camila? Isso mesmo, exatamente isso. Aqui, Adriana, o Acélio perguntando, como se voltar para os pais e ser grato? Isso é um movimento, né, Adriana? É um movimento que a gente faz. Assim, pro Acélio, o que eu posso dizer? Diariamente tomar pai e mãe no café, na janta, no almoço. A gente tem que estar sempre reverenciando. Reverenciando, a gente pode inclusive fazer o movimento de se curvar, imaginar o pai e mãe na nossa frente e se curvar e agradecer a vida que eles nos deram, agradecer tudo que eles nos deram. Tudo que nós passamos, tudo que nós recebemos, a gente deve agradecer. Isso é o honrar e é o ser grato. E pegar a força de vida que eles nos deram e fazer o melhor que a gente pode daqui para frente. Então, assim, não interessa o que aconteceu lá atrás, é pegar o pai e mãe. Tomar o pai e mãe significa ser grato, né? Por essa energia de vida. Que é isso, só isso que a gente precisa para sobreviver, para ser feliz. Então a gente está aqui, todo mundo está aqui, né? Hoje, gordinho e saudável, né, Camila? Bem fofinhos. Porque a gente teve lá um pai e uma mãe que nos nutriram. Então isso basta. Só isso. E aí esquecer julgamento, esquecer crítica, não importa.
o que tem a vida, simplesmente ser grato pela vida e vai em frente. Assim, tu te volta para os teus pais sendo grato. É um movimento diário. E o A princípio da vida, se não fossem nossos pais, nós seríamos... Exatamente. É exatamente isso, Fran. Eles que nos deram a vida, que é a coisa mais importante que nós temos, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Então, nós devemos isso a quem? Aos nossos pais. Perfeito. Gente, tirem um print, nos marque, vamos fazer um fotinho. Gente, por favor, a gente é muito carente, vocês têm que nos marcar nos stories. E nos marquem. Vamos fazer um sorrisão para o print para vocês nos marcarem e dizer o que vocês acharam da live hoje. E quarta temos mais live, né? Então, Isso. e sexta também. A gente vai fazer sempre segunda, quarta e sexta às 19 horas. Foto para o print. Deu? Tiraram? Deu. Nossa Estamos foto. durinhos aqui. Tá, gente. A gente não combinou o batom vermelho, né, Carol? Mas era pro print, pra Camila. Era pro print. Quarta-feira, então, a Adriana e a Carolina vão falar sobre... A gente vai falar sobre as constelações nas empresas e também vai entrar uma parte das finanças também. Mas vai ser bem direcionado para as empresas. E segue nesse tema do dinheiro, mas mais voltado para as empresas. Então, quarta-feira, às 19 horas, todo mundo de novo aqui juntinho com a gente. Vai estar a Adriana e a Carolina conversando com vocês. Isso. Então tá. Gente, agradecer vocês todos todo mundo. por hoje. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui conosco. Esperamos todo mundo participando do sorteio. Sim, corram lá, a gente vai sortear essa imperdível. E, Adriana, quem não ganhar o sorteio pode fazer um curso, né? Aí quem não participar do sorteio vai ter que depois pagar o curso, né? Então corram lá e concorram que vocês vão concorrer a essa bolsa. Mas quem não ganhar, por favor, né? Vão ter a oportunidade de estar com a gente da mesma maneira. É isso Beijo, aí. beijo, beijo. Beijo, tchauzinho. Até a próxima. Boa noite.